Bom, nós vamos destacando, para começar, né, nós tivemos alguns projetos de lei que foram votados. Foi um verdadeiro pacotão de projetos, então fica difícil a gente enumerar todos aqui. E também tivemos aí alguns que foram apresentados para seguirem para as comissões. Mas a gente vai falar de uma questão que a vereadora professora Amanda comentou ontem na sua participação aqui no nosso programa, e ela reforça hoje no plenário, que é a questão do concurso público. Inclusive, ela fala sobre a situação de cuidadores e mediadores que devem ser incluídos, porque hoje não existe praticamente quem faça essa função e que seja funcionário efetivo, a maioria contratados, né, ou cargos, e há uma carência para esse tipo de profissional na rede municipal de atendimento. E a gente vai conferir aí o que falou a vereadora. Para concluir a nossa fala e dar voz aos autistas, vereadora professora Amanda. Bom, obrigada, presidente, pela oportunidade. Só para a gente ressaltar, que isso aí é uma outra parte, seria a inclusão, né, dos cargos de cuidados e mediadores no concurso público. Tá? Então, a inclusão desses cargos, porque daqui a pouco a gente vai falar de um outro tema também que é inclusivo, que é a questão do autismo, né? Nós tivemos, né, ontem o dia de conscientização sobre o autismo, e nós falaremos também sobre isso daqui a pouco no boletim. E, além disso, tem visita, né, de um grupo de pais de autistas que estiveram sendo recebidos, pais e mães, pelo prefeito Leonardo Vasconcelos. Também tem aí atividades da Secretaria de Educação, mas antes de falarmos do autismo, a professora Amanda comentou sobre os cargos de cuidadores e mediadores e sua necessidade de serem incluídos no próximo concurso público. Vamos conferir. Para concluir a nossa fala e dar voz aos autistas, vereadora professora Amanda. Bom, obrigada, presidente, pela oportunidade. A gente participou mesmo ontem, né, de alguns eventos. Eu tive a oportunidade de prestigiar a premiação de um aluno que foi autista na minha época de gestora escolar. Ele ontem recebeu um prêmio de conclusão de um curso. Ele teve dificuldade de se matricular em cursos que não são obrigatórios por causa da condição dele. E ele teve a oportunidade de se formar no SER. E ele hoje vai continuar fazendo esses cursos complementares. Agora ele vai fazer programação. E a gente precisa entender a diversidade que essas crianças atípicas apresentam. Eu corroboro com as palavras do presidente quando ele diz que essa casa se empenha grandemente para fazer regulamentações, e a gente agora precisa cobrar as ações. A gente, de fato, tem um arcabouço legal enorme de proteção e de garantia de direitos dessas pessoas atípicas, das famílias atípicas, Rangel, mas, infelizmente, a gente ainda sofre com a aplicação desses direitos no dia a dia desses portadores de necessidades especiais. A gente percebe quando uma mãe faz uma declaração e se emociona quando ela vê que o filho foi rejeitado pela condição dele de ser autista, porque é uma condição que hoje as pessoas fazem questão, de fato, de se identificarem com o espectro, porque têm esse direito e precisam também ter essa identificação para que a gente possa tratar de forma adequada. Então, a gente agora tem que buscar, presidente, lutar com afinco para que as nossas legislações aqui regulamentadas, legislações estaduais e legislações nacionais, tenham o devido cumprimento no nosso município, para que essa dor, não só dos autistas, que hoje a gente fala dos autistas pela comemoração internacional, que aconteceu ontem, né, pela conscientização, mas toda criança que tem algum tipo de necessidade especial. Nós temos crianças com transtornos globais de desenvolvimento que elas precisam estar nas escolas. E, quando elas chegam nas escolas, a gente tem ainda uma desestrutura de atendimento por conta da gente ainda não ter conseguido evoluir com a contratação de pessoas para fazer a mediação ou exercer a função de cuidador. A gente tem um programa que atende paralelo, né, mas, infelizmente, ainda é precário, porque a gente tem crianças que precisam da continuidade desse atendimento. Tá? Então, a gente precisa
verificar, já dentro de casa, como é que a gente vai dar realmente a dignidade a essas pessoas portadoras de necessidades especiais. O concurso público, você é uma insistente em falar sobre isso, precisa contemplar hoje os mediadores e cuidadores na sua proposição, quando for colocado, para efetivar os cargos que o município precisa ter para se prestar um bom serviço público. Precisa contemplar hoje, na realidade que nós temos, mediadores e cuidadores. A gente precisa dar continuidade a esses tratamentos, porque esse acompanhamento dos mediadores e dos cuidadores faz toda a diferença no desenvolvimento educacional dessas crianças. E nós vamos ter crianças que serão dependentes de cuidadores e mediadores para o resto da vida. E de que forma esse município vai se preparar para isso? Porque quando a escola acaba, existe o cuidado também que as famílias precisam ter. Para além das crianças, que a gente sempre dá esse destaque, e adolescentes, a gente também precisa pensar nas estruturas, quando forem criados os centros do autistas e tudo mais, a gente precisa pensar em como a gente também vai acolher essas mães, geralmente mãe solo, ou o núcleo familiar. Esse núcleo familiar também precisa ser assistido, também precisa ser acolhido e também precisa desse apoio, desse suporte para o desenvolvimento. Então, pastor, obrigada pela oportunidade de poder contribuir com o debate. É uma pauta que, de fato, a casa está de parabéns. E agora cabe a nós cobrar o cumprimento dessas legislações que amplamente já foram promulgadas aqui no nosso município. Muito obrigada. Bom, então, só vocês viram aí o que falou a vereadora, ela deu continuidade a um assunto justamente sobre algumas proposições referentes à questão do autista e incluindo, né, os cuidadores e mediadores que são fundamentais para o atendimento a esse público. Então, só para ficar bem explicadinho, né? Depois aí da gente ficou até nós mesmos aqui, ficamos, né, acertando as coisas para poder colocar o VT certo. Dois vereadores se pronunciaram sobre EcoRio Minas, a concessionária que administra a rodovia que corta nosso município, que é a BR-116RJ, e que sai, né? A gente vem lá do Soberbo, na divisa com o Guapimirim, passa ali por toda a região de Meudon, Vale da Revolta, Quinta Lebrão, Fonte Santa, em destino ao 2º Distrito, até a nossa divisa com as cidades os municípios de São José do Vale do Rio Preto e Sapucaia. E a EcoRio Minas tem novamente, depois de um período aí que a CRT também já ameaçou bastante, implicado com moradores que moram há anos em faixas próximas à rodovia. E esses assuntos foram abordados e também o vereador Cacau Repórter aproveitou para falar sobre redutores ali na região de Quinta Lebrão e Fonte Santa. Então vamos ver primeiro, o vereador Luciano Santos comentou sobre esse problema relativo aí a alguns moradores que voltam a ficar inseguros devido a ações da EcoRio Minas. Confira aí. Falando ainda dessa EcoRio Minas, tivemos reclamações, não sei se chegou, acredito que chegou a alguns vereadores, de que o vereador Dudu entrou até com um projeto lá atrás, que eu me lembro, do distanciamento de 15 metros, não foi? Vossa Excelência preocupado com isso. Bom, aí está chegando agora, por alguns moradores que moram ali próximo, e acionando eles, para eles saírem, que vão derrubar tudo. Uma pessoa procurar aqui, então, a gente vai também, dentro do que o senhor está pedindo, ver também esse projeto para ajudar as pessoas. Bom, tá aí essa preocupação e o vereador Cacau também falou aí sobre assuntos que têm a ver com a BR-116RJ, a preocupação ali de trechos onde os motoristas não respeitam sinalização e colocam vidas em risco. Vamos ver o que falou o nosso colega de imprensa e vereador. Senhor presidente, bom dia vereadores, vereadoras, imprensa, plateia. Quero até aproveitar e pegar o gancho do nosso queridíssimo Paulinho Nogueira sobre a concessionária, a EcoRio Minas, né, presidente? Já que também o senhor está empenhado, o Dudu e toda essa casa, para que a gente comece a olhar mesmo, né, cobrar dessa concessionária que infelizmente vem deixando o nosso município à mercê
A gente tem aquela localidade ali da entrada da Quinta Leblon, que é uma dificuldade muito grande dos pedestres atravessarem ali, muitos atropelamentos com morte. Na entrada da rua 6 de julho, também, com 6 de julho não, 1º de maio, com a Álvaro Paná, estive lá ontem também, fazendo a cobertura de um atropelamento. Então, aquele trecho ali é complicado demais, mas quando a gente fala da concessionária, a gente não está falando somente ali da Fonte Santa e da Quinta Leblon, a gente está falando do Vale da Revolta, a gente está falando do Meudon, está falando de toda essa extensão que a concessionária passa, né, até o interior do município. Então, é importante demais esse trabalho conjunto nosso dessa casa, para que a gente possa, Dudu, Paulinho, ir lá, né, levar as nossas demandas e cobrar realmente deles melhorias. Eu sei que o Dudu, o Paulinho já está há muito tempo nessa luta aqui também, todos na casa, mas não dá para a gente ver o índice grande demais, é muito grande o índice de acidente entre os quilômetros 83 e 82. Tá? Ali em frente ao CIEP da Fonte Santa tem que colocar uma faixa de pedestre, por mais que tenha um radar de 60 km por hora, eles não param para as crianças atravessarem em direção ao CIEP. Isso é uma reivindicação dos moradores, a gente traz para essa casa. E na parte de cima, na entrada da Álvaro Paná, é necessário também redutores de velocidade, radar, alguma coisa tem que ser feita. O que não dá é para a gente ficar noticiando toda hora atropelamentos naquela região. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Tá aí, então, a gente aproveita para chamar a participação, né, de algumas pessoas que estão ligadas aqui com a gente nas redes sociais. Agradecer o boa noite da Zeni Oliveira, o pessoal do projeto Ama Apoio Mulher, minha amiga Ana Magalhães e demais, falando aqui, vamos falar dos novos projetos da AMA, será um prazer recebê-las aqui, tá? Portas abertas aí para a gente gravar com vocês. Meu amigo Zé Carlos, aproveitar que eu sei que os vereadores também acompanham o boletim, para justamente trazer uma reivindicação aqui do Zé Carlos relativo ao centro de saúde ali da Várzea, o posto de saúde da Várzea. Segundo ele, está dando insulina em frasco sem seringa. E ele diz que hoje os pacientes nem usam mais em frasco, sim em caneta. Então, olha só, gente, vamos aí dar uma olhada, o governo municipal, vereadores, olhar com atenção aí pelos pacientes que precisam de insulina aí pela diabetes. Vou mandar um abraço para minha querida amiga dona Sônia Leira, lá na Cascata do Imbuí. E também temos aqui o Paulo César Lopes, o Brizolinha, mandando boa noite. A Isabel Machado, parabenizando a fala da vereadora Amanda, disse que ficou muito feliz com a sua fala com relação aos autistas e parabenizou também ao pastor Luciano, presidente da casa. O Tiago Correia também, boa vereadora Amanda. Agradecer ainda o Carlos Alberto Chapeta e o pessoal da BET aí do basquete de Teresópolis, parabenizando pelo programa. Como sempre, belas matérias. Um abraço, obrigado, Carlos Alberto. E também o Diego Aguiar, né, cobrando mais uma vez aquela roçada lá na Álvaro Paná. Obrigado aí a todos. Seguindo com o nosso boletim, o vereador Igor Faraco comentou sobre uma questão que a gente andou falando esses dias, falamos ontem e anteontem aqui no programa, ali do CEDAL no bairro de São Pedro. Acontece que a escola precisa de melhorias e nós mostramos também lixo colocado na rua, proliferação de roedores, pedimos aí também a prefeitura para olhar com carinho, mas o vereador Igor comentou, inclusive, que o CEDAL é uma GEL, que é uma escola olímpica, esportiva, olímpica, que tem um potencial de revelação de atletas e, por isso mesmo, precisa ter o devido espaço para a prática esportiva, mas parece que isso não vem acontecendo. Vamos ver o que falou o vereador. Tenho feito essas visitas constantemente, postos de saúde, escolas, e ali a gente teve a oportunidade de ser contemplado com o GEL. O que é o GEL? É o Ginásio Experimental Olímpico, muito bacana, com o intuito de desenvolver novos atletas. É muito interessante o projeto e o CEDAL foi contemplado com esse projeto. Porém, tão logo foi contemplado, o governo anterior
teve a felicidade de quebrar toda a quadra. Se a intenção é gerar novos atletas, a gente precisa de uma quadra que realmente dê suporte para que a gente consiga fazer as atividades físicas. Mas quebrou tudo e largou para lá. Então, assim, infelizmente, nós temos o GEL hoje no CEDAL, porém a quadra está abandonada, não existe mais quadra. Quebraram tudo, hoje é tomado por mato, e o pessoal lá me relatou que dá muito rato, cobra, já acharam de tudo ali, tiveram que isolar o espaço. Então, assim, hoje eu faço um apelo de forma verbal ao Executivo, que a gente consiga reconstruir aquela quadra, para que a gente realmente faça com que o GEL funcione. E o projeto é tão interessante, para vocês terem ideia, dentro da escola, nós tivemos uma aluna que foi disputar um campeonato de xadrez no Nordeste e saiu de lá campeã de xadrez. Hoje essa aluna é a 4ª melhor de xadrez do Brasil. Para vocês terem noção quanto que o projeto é interessante, o quanto que a gente desenvolve crianças e adolescentes e o quanto que eles deixam de estar ociosos na rua para poder estar praticando esporte. Isso é muito importante para os nossos crianças e adolescentes. Dentro dessa mesma escola, nós tivemos um aluno também que se desenvolveu tanto no xadrez que hoje ele é bolsista no Colégio São Paulo. Para vocês terem... Bom, está aí então o vereador colocando a importância de se olhar pelo CEDAL para que o projeto, que é muito interessante, nós mesmos aqui já demos notícias de outros alunos e que brilharam em diferentes modalidades, mas tem que ter espaço para a criançada poder praticar, né? Voltar a falar, antes de fechar esse boletim, um outro tema importante que foi aprovado sobre telemedicina, o uso dessa telemedicina para a educação, para atendimento às escolas. A vereadora professora Amanda também se pronunciou sobre essa questão. Vereadora Amanda. Bom dia a todos, bom dia quem nos assiste. Isso já foi motivo de muito debate dentro do Conselho de Educação. As escolas particulares que tinham essa prerrogativa de obrigação para ter autorização de funcionamento tinham algumas dificuldades de ter os profissionais da pediatria, às vezes atendendo na forma presencial. E o que acontece? O próprio Conselho Nacional de Medicina já prevê esse tipo de atendimento, não só para a medicina pediátrica, mas também para os serviços de nutrição e psicologia. Todos eles podem ser feitos também por formato remoto. Então, eu acho que é um avanço que a gente consegue agregar e poder também prestar esse serviço nas escolas públicas, que a gente sabe que tem uma malha muito grande, uma demanda também muito grande. E com esse novo formato, eu acho que as escolas passam a ganhar esse serviço de telemedicina, vai fazer esse atendimento, desafoga o sistema de saúde também, porque às vezes a gente precisa de um pequeno atendimento para algumas crianças que estão na escola, você já podendo usar a telemedicina naquele momento, você já avança, desafoga o sistema e traz também o benefício de estar sempre monitorando esse desenvolvimento de saúde dos nossos alunos. Então, parabéns pela iniciativa e assino com a senhora com o maior prazer esse projeto lá, e a gente vai votar todo mundo aqui favorável, porque eu fico muito feliz de ver que a casa tem essa responsabilidade também dentro da educação e da atualização, né, dos serviços que são prestados. A telemedicina é uma realidade, está aí posta, os órgãos reguladores já fazem essa previsão. Então, parabéns pela iniciativa e vamos juntos aí nessa caminhada para trazer essa qualidade para os nossos alunos. Muito obrigada. Bom, lembrando que o projeto é de autoria da vereadora Márcia Valentim. Vamos lá, né, agradecer aqui a participação do João Justo, mandando uma boa noite para a gente, mandando um abraço. Obrigado, meu amigo João Justo. Obrigado, Dudu, também, Eduardo Flores Rocha. As críticas e comentários sempre são importantes aí para a gente, tá bom, meu amigo? Obrigado aí pela participação. Vamos assim, fechando o nosso boletim da Câmara.